O observador silencioso. No bairro dos Jardins, em São Paulo, o luxo não grita, ele sussurra, e o Cantinho de Lisboa era a personificação desse sussurro. Escondido em uma rua arborizada, longe do barulho da Avenida Paulista, o restaurante era um segredo bem guardado pela elite da cidade. Sua fachada era de uma discrição quase provocadora. Tijolos ingleses escuros, uma pequena porta de madeira maciça e nenhuma placa neon. Apenas uma lanterna de ferro forjado que lançava uma luz âmbar e convidativa sobre a calçada. Lá dentro, o mundo mudava. O barulho da cidade desaparecia, substituído pelo som suave de um fado instrumental, pelo tilintar discreto de talheres de prata e por conversas em voz baixa que decidiam o destino de empresas. O ar cheirava a azeite extra virgem, a alho fresco e a poder. Era o refúgio perfeito para quem tinha tudo, inclusive o desejo de não ser notado. Naquela tarde de terça-feira, a porta de madeira se abriu e um homem entrou. Ele se movia com uma economia de gestos que era quase uma arte. Sua presença era magnética, mas sua intenção era o oposto, a invisibilidade. Ele não usava um terno, mas a simplicidade de suas roupas gritava qualidade. Uma camiseta preta de um algodão tão fino que parecia seda. Uma calça de moletom de um cinza profundo, com um corte que sugeria mais um ateliê de Milão do que uma loja de esportes. Um boné de cachemira preta estava puxado para baixo, criando uma sombra que ocultava seus traços mais reconhecíveis. Ele era Cristiano Ronaldo, e ele estava em guerra contra a sua própria fama. Ele não estava ali para um almoço de negócios. Estava em uma missão de reconhecimento. Uma de suas muitas empresas estava considerando entrar no mercado de restaurantes de luxo no Brasil e ele, o CEO obsessivo por detalhes, queria sentir o pulso do mercado em primeira mão. Ele não confiava em relatórios, confiava em seus próprios instintos. E para que seus instintos funcionassem, ele precisava ser um cliente, não uma atração. Ele precisava ser anônimo. Um maître o recebeu com um sorriso polido. "Mesa para um, senhor." "Sim, a mais discreta, por favor", respondeu Cristiano, a voz grave com o seu sotaque inconfundível. Ele foi guiado até a mesa 12, em um canto isolado do salão, com uma visão privilegiada de todo o ambiente. Perfeito. Ele se sentou e a garçonete designada para aquele setor se aproximou. "Pausa rápida antes da gente começar. Eu quero conhecer meu público. Comenta o número 1 se você é fã do Cristiano Ronaldo ou o número 2 se você é fã do Messi. Não existe resposta errada, mas eu garanto uma coisa. Depois desta história, até os maiores críticos do Cristiano vão pensar 2 vezes. Então, já se prepara, se inscreve no canal e vamos juntos até o final, porque a reviravolta é simplesmente genial." O nome dela era Ana, e Ana era uma força da natureza disfarçada em um uniforme impecável. Tinha 24 anos, mas a seriedade em seu olhar e a precisão de seus movimentos lhe davam uma maturidade muito além de sua idade. Seu cabelo estava preso em um coque apertado, sem um único fio fora do lugar. Seu sorriso era profissional, presente, mas não excessivamente caloroso. Ela não estava ali para fazer amigos. Estava ali para executar um serviço de excelência. Ela se aproximou da mesa 12. Ela não reconheceu o homem sob o boné. Para ela, ele não era uma lenda do futebol. Era uma tarefa. Um pedido a ser anotado, uma comanda a ser entregue, uma mesa a ser gerenciada. "Boa tarde, senhor", disse ela, a voz clara e firme. "Gostaria de ver o nosso cardápio ou prefere que eu lhe apresente as sugestões do chefe para hoje?" "A sugestão do chefe me parece uma ótima ideia", respondeu Cristiano, seus olhos analíticos observando a forma como ela segurava o pequeno tablet de pedidos, a postura ereta, a ausência de gestos desnecessários. "Para beber, apenas uma água com gás, temperatura ambiente, sem gelo e sem limão." "Perfeito, senhor. A sugestão do chefe hoje é um bacalhau em crosta de azeitonas com batatas ao murro, e a água sem gelo e sem limão. Confere." Ela repetiu, o procedimento padrão para evitar erros. "Confere." Ela assentiu,
Deu um passo para trás e se moveu em direção à cozinha com a mesma eficiência silenciosa com que chegou. Cristiano recostou-se na cadeira de couro macio. A primeira parte de sua análise estava concluída. O atendimento inicial era impecável. Agora, começava a observação do sistema em funcionamento. E seu foco, o foco de um predador treinado para detectar o menor erro, a menor hesitação em uma defesa de 4 zagueiros, estava inteiramente nela, em Ana. E o que ele viu o deixou genuinamente impressionado. Ele a observou em ação. Ela parecia ter um mapa do restaurante em sua mente. Movia-se entre as mesas com a graça de uma dançarina, nunca apressada, mas sempre em movimento. Ele viu quando a mesa 7, um casal de turistas, ficou indecisa sobre qual vinho escolher. Ana não apenas recitou a carta de vinhos. Ela fez perguntas. O senhor prefere um vinho mais encorpado ou mais leve? Gosta de notas mais frutadas ou mais amadeiradas? Ela ouviu a resposta e, em vez de sugerir o vinho mais caro, sugeriu um rótulo português menos conhecido, mas que, segundo ela, harmonizava perfeitamente com os pratos que eles pediram. Ela não estava vendendo, estava prestando uma consultoria. Minutos depois, um desastre em miniatura aconteceu na mesa 9. Um empresário gesticulava com entusiasmo enquanto falava ao celular, e com o cotovelo, derrubou sua taça de vinho tinto sobre a toalha de linho branca. Uma mancha vermelha e escura começou a se espalhar. O homem ficou mortificado. Antes que o constrangimento pudesse se instalar, Ana surgiu, como se tivesse se teletransportado. Em uma de suas mãos, um pequeno prato com sal. Na outra, um guardanapo de pano limpo. Com um sorriso tranquilizador, ela disse ao cliente: "Acontece, senhor. Não se preocupe." Com um movimento rápido, ela cobriu a mancha com o sal para absorver o vinho, e com outro, colocou o guardanapo dobrado artisticamente sobre a mancha, escondendo-a completamente. Pronto. Problema resolvido. O senhor aceita outra taça, como uma cortesia da casa? Tudo em menos de 10 segundos. Sem alarde, sem drama, pura eficiência. Cristiano observava, fascinado. Aquela garota não era uma garçonete, era uma gestora de crises, uma diplomata, uma artista da solução de problemas. Havia uma obsessão pela qualidade em cada gesto dela, uma dedicação silenciosa para garantir que a experiência de cada cliente fosse perfeita. Ele, que construiu um império sobre a base da busca incansável pela perfeição, reconheceu naquela jovem um espírito semelhante. Ele via nela a mesma centelha de loucura controlada, a mesma necessidade de ser o melhor, não importa o tamanho da tarefa. Ele viu uma campeã anônima, servindo mesas em um restaurante em São Paulo. Enquanto isso, na agitação da cozinha, Miguel, o jovem estagiário de gastronomia, estava montando uma salada quando ouviu o pedido da mesa 12. Bacalhau e água sem gelo para o cara do boné. Ele espiou pela pequena janela que dava para o salão. Viu a figura do homem sentado no canto. Aquele perfil, aquela orelha, a forma como ele se sentava, com uma postura de poder contido. O coração de Miguel começou a acelerar. Ele era um fã doente por futebol. Ele conhecia cada ângulo de seu ídolo. Não pode ser, ele sussurrou para si mesmo, o tomate que estava cortando esquecido em sua mão. É ele, tem que ser ele. Ele sentiu vontade de gritar, de correr para o salão, mas o medo do ridículo, o medo de estar errado e de ser demitido por seu chefe, o manteve paralisado, observando em segredo. A refeição de Cristiano chegou, trazida por Ana. A apresentação do prato era impecável. "Bom apetite, senhor", disse ela, antes de se afastar para resolver outro pequeno incêndio na mesa 4. Ele comeu devagar, saboreando a comida, mas principalmente saboreando a experiência de observar a excelência em ação. Ele viu que Ana tratava o casal de turistas com a mesma atenção que dispensava a uma mesa de empresários que claramente gastariam 10 vezes mais. Ela não diferenciava. Para ela, cada mesa era uma final de campeonato.
cada cliente, o juiz que daria a nota final. Naquele momento, Cristiano Ronaldo decidiu. A excelência, ele pensou, é uma linguagem universal e ela precisa ser reconhecida e incentivada, especialmente quando ela floresce no anonimato, longe dos holofotes. Ele já sabia o que faria. Sua pesquisa de mercado havia terminado. Agora, começaria outra operação. Uma que ele acabara de inventar. A Operação Excelência. Ao terminar sua refeição, Cristiano não fez o gesto universal de pedir a conta. Ele simplesmente ajeitou os talheres sobre o prato, um sinal sutil para um observador atento. E Ana era atenta. Em menos de 1 minuto, ela se aproximou da mesa. "O senhor deseja mais alguma coisa? Um café, talvez uma sobremesa?" perguntou ela, a voz mantendo o mesmo tom profissional e eficiente. "Não, obrigado, estava perfeito." "A conta, por favor", disse ele. "Imediatamente, senhor." Ela se afastou e retornou com a pequena pasta de couro preto. Colocou-a discretamente sobre a mesa. Cristiano a abriu, inseriu seu cartão de crédito, um cartão preto sem nome visível, apenas o logo de um banco privado suíço, e a devolveu. Enquanto Ana se dirigia ao caixa para processar o pagamento, ele executou seu plano. Pegou um dos cartões de visita do restaurante, um retângulo de papel grosso e elegante com o nome Cantinho de Lisboa, em relevo dourado. Tirou do bolso de sua calça uma caneta de metal preta, pesada e de design minimalista. E no verso branco do cartão, ele escreveu. Sua caligrafia era como seus chutes, forte, angular, precisa, sem floreios. Ele não escreveu um elogio sentimental, escreveu um diagnóstico, um reconhecimento. Ana voltou à mesa com a máquina de cartão. O silêncio durante a transação era confortável. Ele digitou a senha e o som da máquina imprimindo o comprovante foi o único ruído. Ela lhe entregou o comprovante e o cartão. "Muito obrigada pela sua visita, senhor. Esperamos revê-lo em breve." "O prazer foi meu", disse ele, a voz um barítono calmo. Ele se levantou. Colocou o boné de cachemira, ajustando-o para novamente esconder seu rosto. Antes de se virar para sair, ele deixou o cartão de visita que havia escrito sobre a mesa, com a mensagem virada para baixo, e sobre ele, colocou não apenas uma gorjeta, mas o que parecia ser um maço de notas de R$ 100, dobrado de forma discreta. Uma quantia que, claramente, era muito mais do que os 10% de serviço. Era uma declaração. E então, ele se foi. Com a mesma calma e propósito com que entrou, ele desapareceu pela porta de madeira, deixando para trás uma mesa vazia e um pequeno cartão branco que continha uma bomba relógio de reconhecimento. Ana, seguindo seu protocolo de eficiência, esperou alguns segundos antes de se aproximar para limpar a mesa. Sua primeira reação ao ver o dinheiro foi de surpresa. Era uma gorjeta muito generosa. Ela sorriu, um pequeno gesto de gratidão a um cliente que, além de educado, era gentil. Foi então que seus olhos notaram o cartão de visita virado. Ela pensou que talvez o cliente o tivesse esquecido. Pegou-o com a intenção de guardá-lo no balcão de achados e perdidos. Mas a curiosidade foi mais forte. Ela o virou e leu. Seu cérebro demorou 1 segundo para processar. A caligrafia era forte, quase agressiva em sua clareza. E a mensagem a atingiu como uma onda de choque elétrico. Não era um obrigado pelo bom atendimento. Era algo mais profundo. Algo que parecia ter sido tirado de seus próprios pensamentos mais secretos. A excelência é rara. Continue se dedicando. O mundo pertence aos obcecados pela qualidade. Cr. Ana ficou completamente paralisada. Ela leu a frase de novo. E de novo. O mundo pertence aos obcecados pela qualidade. Era o seu lema. Era a frase que a fazia levantar da cama todos os dias. Era o que a motivava a arrumar cada mesa como se fosse a única do restaurante. Era o que a fazia sonhar com seu negócio de catering, um negócio onde a qualidade não seria uma opção, mas a única regra. Como aquele cliente poderia saber? Como ele poderia ter olhado através de seu avental e visto diretamente sua alma, sua ambição,
Sua obsessão? Ela não chorou. A emoção era forte demais para as lágrimas. Era um arrepio que subia por sua espinha. Era uma validação tão poderosa, tão precisa, que a deixava sem ar. Era como se o próprio universo, através daquele estranho, tivesse lhe dito: continue, você está no caminho certo. CR? Ela sussurrou, a confusão agora se misturando à euforia. Quem era CR? Um cliente satisfeito? Um consultor de restaurantes? Um milionário excêntrico? Ela caminhou até o caixa, ainda segurando o cartão como se fosse um artefato sagrado. Mostrou-o ao seu chefe, seu Afonso, um senhor português de cabelos brancos e olhos bondosos. Seu Afonso, olhe o que o cliente da mesa 12 deixou. Ela disse, a voz um pouco trêmula. Além de uma gorjeta incrível. Seu Afonso pegou seus óculos de leitura, que pendiam em seu pescoço, leu a mensagem e sorriu. Ora, pois, que belas e sábias palavras. Um homem de bom gosto. CR, deve ser as iniciais de um nome. Carlos Roberto, talvez? Um bom cliente, certamente. Foi nesse momento que Miguel, o estagiário da cozinha, passou por eles, levando um cesto de pães. Ele viu o cartão na mão de Ana. Ele viu as duas letras. E seu rosto ficou branco como papel. Não, não, não pode ser. Ele gaguejou, largando o cesto no chão. Os pães rolaram pelo piso. Ana, seu Afonso, me deixem ver isso. Ele arrancou o cartão da mão dela, os olhos arregalados de uma excitação que beirava o pânico. A caligrafia! Eu conheço essa caligrafia. Eu vi um autógrafo dele uma vez num leilão online. E o sotaque dele, e o jeito, e... CR. Só pode ser ele. Era o Cristiano Ronaldo. O nome pairou no ar. Pesado, elétrico, irreal. Seu Afonso o olhou como se ele fosse louco. Deixa de ser parvo, miúdo. O Cristiano Ronaldo aqui, no nosso cantinho, a comer bacalhau? Mas Ana não ria. Ela olhou para Miguel, depois para o cartão em sua mão. As peças começaram a se encaixar. A aura de poder, a discrição, a análise silenciosa, o foco na performance, a generosidade calculada, o CR. Não era Carlos Roberto, era Cristiano. Ronaldo. O mundo de Ana, que já havia sido sacudido, agora sofria um terremoto. Ela não havia apenas sido reconhecida por um cliente qualquer. Ela havia sido avaliada e aprovada pelo maior símbolo de performance e excelência do planeta. O bilhete em sua mão não era mais um elogio, era uma condecoração, uma medalha de honra ao mérito concedida pelo general mais exigente do mundo. E ela sentiu o peso e a glória daquele reconhecimento com cada fibra de seu ser. A revelação de Miguel transformou a atmosfera do Cantinho de Lisboa. O que era um restaurante tranquilo, tornou-se o epicentro de um pequeno furacão de excitação e incredulidade. Seu Afonso, ainda cético, foi convencido pela insistência febril do estagiário. Miguel, em seu celular, mostrava fotos e vídeos de autógrafos de Cristiano e a semelhança da caligrafia era inegável. A notícia se espalhou da cozinha para o salão, dos garçons para os manobristas. Em menos de uma hora, a história já não pertencia mais às paredes do restaurante. Um dos clientes, um jornalista gastronômico que estava almoçando ali, ouviu a história, viu o bilhete e percebeu que tinha em mãos algo muito maior do que uma resenha de bacalhau. Ele publicou uma nota em seu blog, e a partir daí, foi uma explosão em cadeia. Mas a história que viralizou, para surpresa de todos, não foi a típica fofoca de celebridade. O foco da mídia e das redes sociais não foi a humildade do ídolo que comeu em um restaurante simples. Foi na mensagem. A frase de Cristiano, "O mundo pertence aos obcecados pela qualidade", tornou-se um fenômeno. Ela foi pinçada da história e transformada em um mantra. Coaches de carreira a usaram em suas palestras. Empreendedores a estamparam em seus escritórios.
Revistas de negócios publicaram artigos analisando a mentalidade CR7 de reconhecer a excelência em todos os níveis. A narrativa não era sobre um gesto de bondade emocional, era sobre uma filosofia de performance. E no centro dessa narrativa estava Ana. Ela não foi retratada como a garçonete de sorte. Ela foi elevada ao status de protagonista. Ela se tornou um símbolo, um avatar do profissionalismo e da dedicação. Um grande portal de notícias fez uma matéria com ela, e o título era emblemático. Conheça Ana, a garçonete que impressionou Cristiano Ronaldo com sua obsessão pela qualidade. A entrevista foi a sua plataforma, e ela a usou com uma inteligência e uma clareza que chocaram a todos. Ela não se focou na emoção de ter conhecido um ídolo. Ela falou sobre sua paixão pelo serviço, sobre a beleza de um trabalho bem executado, sobre a dignidade que existe em se dedicar 100% a qualquer tarefa, seja ela qual for. E com uma confiança recém-descoberta, ela falou abertamente sobre seu sonho. Meu sonho, disse ela ao repórter, é criar uma empresa de catering para eventos corporativos. Um serviço onde a pontualidade, a eficiência e a qualidade não sejam diferenciais, mas o padrão mínimo. Um serviço para clientes que, como eu, são obcecados por detalhes. A mensagem que aquele cliente deixou para mim não foi um elogio ao meu trabalho de ontem. Foi um desafio para o meu trabalho de amanhã. A repercussão foi gigantesca. Ana passou a ser convidada para dar pequenas palestras em escolas de hotelaria, para falar em podcasts sobre empreendedorismo. Ela se tornou uma microcelebridade, não por sua proximidade com a fama, mas por seus próprios méritos, que a fama apenas ajudou a iluminar. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância, a equipe de Cristiano Ronaldo monitorava tudo. Eles compilaram as entrevistas, os artigos, os posts. Criaram um dossiê completo sobre Ana. Sua história, sua ética de trabalho, seu plano de negócios embrionário. E apresentaram tudo a Cristiano. Ele leu cada palavra, assistiu a cada vídeo. Ele viu a forma como ela falava, a inteligência em seus olhos, a ambição em sua voz. Ele viu que sua intuição inicial estava correta. Aquela jovem não era apenas uma excelente garçonete. Ela era uma executiva esperando uma oportunidade, uma leoa em pele de cordeiro. E a mente de Cristiano, que nunca para, que está sempre calculando o próximo movimento, o próximo investimento, a próxima vitória, tomou uma decisão. A Operação Excelência entraria em sua segunda fase. O reconhecimento havia sido dado. Agora viria o empoderamento. Ele pegou seu telefone e deu uma nova ordem à sua equipe. Uma ordem que mudaria a vida de Ana para sempre. A vida de Ana havia se tornado um turbilhão. O restaurante estava sempre cheio. Os clientes agora a chamavam pelo nome. Ela recebeu propostas de emprego de alguns dos melhores hotéis e restaurantes de São Paulo. Propostas que triplicariam seu salário. Mas ela, com uma calma que surpreendia a si mesma, recusou todas. Seu foco era um só: seu plano de negócios. A validação de Cristiano havia lhe dado a confiança que faltava. Ela passava suas noites em claro, não mais de cansaço, mas de excitação, desenhando cardápios, pesquisando fornecedores, montando planilhas de custo. Ela estava construindo seu sonho, linha por linha. Cerca de um mês após o dia que mudou tudo, ela estava em casa, em seu pequeno apartamento, cercada por papéis e livros de gestão, quando seu laptop apitou com a notificação de um novo e-mail. O remetente era Gabinete Executivo, CR7 Group. O assunto? Proposta de reunião confidencial. O coração de Ana parou. Depois, disparou. Ela releu o remetente 10 vezes. Pensou que era spam, uma brincadeira de mau gosto. Mas o e-mail era impecavelmente escrito, em um tom formal e corporativo. O texto era curto e direto. Convidava-a para uma reunião na sede paulistana de uma das empresas de Ronaldo, um arranha-céu de vidro e aço na Avenida Faria Lima. O propósito: discutir possíveis sinergias de negócios. No dia seguinte, com as mãos suando frio, mas com a postura ereta,
Ana entrou no elevador daquele prédio imponente. Vestia o único tailleur que possuía, comprado em um brechó, mas perfeitamente ajustado. Ela se sentia como uma formiga entrando em um palácio de gigantes. Foi recebida por uma assistente e guiada até uma sala de reuniões no último andar. A vista de São Paulo era de tirar o fôlego. Ela esperava com o coração na boca que Cristiano Ronaldo entrasse pela porta. Mas não foi ele. Em vez disso, entraram um homem e uma mulher. Ambos portugueses, na casa dos 40 anos, vestidos com ternos que custavam mais que o carro de Ana. Eles se apresentaram como os diretores de desenvolvimento de novos negócios do grupo. A aura de eficiência implacável que emanava deles era a mesma de seu chefe. Senhorita Ana, obrigado por aceitar nosso convite, começou a mulher, com um sorriso polido que não alcançava os olhos. Fomos incumbidos pelo Sr. Ronaldo de conduzir esta reunião. Ele tem acompanhado seu progresso com grande interesse, continuou o homem. Suas entrevistas, sua clareza de visão, sua paixão pela excelência. Ele acredita que o talento, quando aliado a uma ética de trabalho obsessiva, é o ativo mais valioso do mundo. Ana apenas ouvia, tentando manter a expressão neutra, enquanto por dentro seu mundo girava. O Sr. Ronaldo, disse a mulher, indo direto ao ponto, não é um homem que acredita em caridade. A caridade para ele cria dependência. Ele acredita em investimento, o investimento que potencializa o talento e gera resultados. E é por isso que estamos aqui. Ela empurrou uma pasta de couro grossa pela longa mesa de reuniões. A pasta deslizou sobre a superfície polida e parou suavemente na frente de Ana. Isso não é um presente, senhorita Ana. É uma proposta de negócios, disse o homem. Nós, da CR7 Investments, após uma análise aprofundada de seu perfil e do potencial de mercado, estamos propondo nos tornarmos seus sócios investidores em sua empresa de catering. Ana abriu a pasta. Seus olhos correram pelas páginas. Eram contratos, planilhas, projeções. Nós entraremos com todo o capital de investimento necessário, explicou a mulher, apontando para uma das páginas. Isso inclui a montagem de uma cozinha industrial de última geração, a contratação de uma equipe de elite, uma frota de veículos e o capital de giro para os primeiros 2 anos de operação. Além disso, ofereceremos o que o dinheiro não pode comprar: nossa consultoria de gestão, nossa estratégia de marketing e, o mais importante, acesso à nossa rede de contatos. Seus primeiros clientes serão as nossas empresas e os nossos parceiros globais. Você começará no topo. E o que vocês querem em troca? Perguntou Ana, a voz surpreendentemente firme. Queremos excelência, respondeu o homem. E 30% das ações de sua empresa. Queremos um retorno sobre nosso investimento. Queremos que a Ana Excelência em Catering se torne a número 1 do mercado. Não esperamos nada menos. Ana ficou em silêncio por um longo minuto, o peso daquela proposta monumental sobre seus ombros. Não era um presente de um ídolo para uma fã. Era um contrato, um desafio. Era Cristiano Ronaldo olhando para ela e dizendo: eu acredito que você é tão boa quanto eu. Agora prove. Era a oportunidade de sua vida, disfarçada de uma pressão esmagadora. A sala de reuniões com vista para São Paulo ficou em silêncio. Os 2 executivos portugueses observavam Ana, esperando sua reação. Eles estavam acostumados com pessoas que, diante de uma proposta como aquela, choravam, gaguejavam ou aceitavam sem pestanejar, cegas pelo brilho do nome Cristiano Ronaldo. Mas Ana não fez nada disso. O choque inicial, a vertigem da oportunidade, deu lugar a uma calma fria. A mesma calma que ela tinha quando uma mesa com 12 clientes chegava de surpresa no restaurante. A adrenalina do desafio focou sua mente. A garçonete desapareceu. A CEO assumiu o controle. Ela passou a hora seguinte dissecando a proposta. Com o dedo, ela apontava para as cláusulas do contrato. Sua mente, sempre analítica, encontrava as nuances, os detalhes. Ela não estava intimidada, estava negociando. A cláusula 7.4 sobre a recompra de ações,
disse ela, a voz firme. Eu gostaria de propor um ajuste no cronograma de valuation. Acredito que o modelo de fluxo de caixa descontado proposto subestima o potencial de crescimento nos primeiros 3 anos. Sugiro um modelo baseado em múltiplos de EBITDA a ser reavaliado anualmente. Os dois executivos se entreolharam, as sobrancelhas levemente arqueadas. Estavam impressionados. A garota não estava apenas aceitando, estava otimizando o acordo. E a cláusula 9.2 sobre a exclusividade com fornecedores parceiros do grupo, continuou Ana. Eu entendo a sinergia, mas preciso de autonomia para buscar fornecedores locais, especialmente para produtos orgânicos e artesanais. A qualidade do produto final é inegociável para mim. O homem sorriu, um sorriso de genuíno respeito. Justo. Podemos adicionar um anexo para isso. Após quase 2 horas de uma negociação intensa e altamente técnica, eles chegaram a um acordo. Um acordo ainda mais forte e equilibrado do que o proposto inicialmente. Parabéns, senhorita Ana, disse a mulher, estendendo a mão. Creio que temos uma parceria. Eu aceito, disse Ana, apertando a mão dela com firmeza. Excelente, disse o homem. O senhor Ronaldo ficará satisfeito. Ele me pediu para lhe dar um recado. Ele disse: diga a ela que vencedores não hesitam. Ele fez uma pausa. Ele também pediu para que você esteja pronta. A assinatura oficial será em Lisboa, na próxima semana. O jato da empresa estará à sua disposição. Naquela noite, Ana assinou sua carta de demissão do cantinho de Lisboa. Seu Afonso a abraçou com lágrimas nos olhos. Eu sabia que você era especial, menina. Voe alto. Voe muito alto. A assinatura dos contratos na sede do CR7 Group em Lisboa foi um evento sóbrio e eficiente. E quando Ana pensou que tudo havia terminado, uma assistente a conduziu a uma sala de videoconferência. E na tela de 80 polegadas, ao vivo de seu centro de treinamento em Manchester, estava ele. Cristiano Ronaldo a olhava da tela, a mesma intensidade analítica do primeiro dia. Ana, disse ele a voz clara e direta. Parabéns, bem-vinda à equipe. Obrigada, senhor Ronaldo, pela oportunidade, disse ela. Não me agradeça, ele a cortou. A oportunidade não foi um presente, foi um teste, e você passou. Eu não invisto em sorte, Ana. Eu invisto em vencedores. Eu vi uma mentalidade vencedora em você quando servia uma mesa. Agora, quero ver essa mesma mentalidade construindo um império. Ele se inclinou para a câmera. Seu olhar era um desafio. Eu abri a porta. Atravessá-la e conquistar o que está do outro lado é com você. Não me decepcione. A chamada se encerrou. 1 ano depois. A cena é a festa de lançamento de um novo carro de luxo em São Paulo. O evento é impecável. E o catering? O catering é o assunto da noite. Comida inovadora, serviço invisível e perfeito. Na entrada do evento, um discreto totem de acrílico preto com letras prateadas. Ana Excelência em Catering. Ana, vestindo um elegante vestido preto de uma jovem e bem-sucedida CEO, comanda sua equipe através de um ponto eletrônico. Ela está calma, no controle. Seu negócio é a nova sensação do mercado de eventos de luxo. No meio da noite, seu smartwatch vibra. É uma mensagem de um contato salvo como CR. Não há texto, apenas uma imagem. É um print de uma matéria da revista Forbes Brasil. A manchete: as 10 novas empreendedoras que estão redefinindo o mercado de luxo no Brasil. A foto de Ana está em destaque. Abaixo do print, uma única palavra de seu sócio majoritário. Continuar. Ana sorri. Um sorriso de quem sabe que aquele era apenas o aquecimento. Ela olha para o salão movimentado, para sua equipe trabalhando em perfeita sincronia. Ela se lembra do bilhete no restaurante, da frase que começou tudo. O mundo pertence aos obcecados pela qualidade. Ele não estava mentindo. E ela era, agora, uma das donas de seu próprio pedaço desse mundo. O maior gesto de Cristiano não foi um ato de bondade.
Foi um ato de reconhecimento, e ao reconhecer o potencial dela, ele não apenas mudou a vida dela, ele provou mais uma vez sua própria filosofia. O verdadeiro poder não está em dar, está em investir, em empoderar e em vencer, juntos. O que nós acabamos de testemunhar não foi apenas uma história sobre um encontro em um restaurante. Foi uma aula de estratégia, uma aula de como a gratidão, quando combinada com a mentalidade de um campeão, pode se tornar a força mais transformadora do mundo. A jornada de Cristiano Ronaldo e Ana nos obriga a repensar nossas próprias noções de ajuda, caridade e, acima de tudo, de legado. Estamos acostumados com histórias de gratidão que se manifestam através de gestos emocionais impulsivos. Um abraço choroso, um presente caro, uma ajuda financeira momentânea. E não há nada de errado com isso. Mas a abordagem de Cristiano, como retratada nesta história, nos apresenta um paradigma completamente novo e incrivelmente poderoso: a gratidão como uma missão estratégica. A primeira grande lição que extraímos daqui é a diferença crucial entre caridade e empoderamento. Dar uma casa nova e dinheiro para alguém em dificuldade é um ato de caridade. Resolve o problema imediato, mas pode manter a pessoa em uma posição de dependência, de eterna dívida emocional. O que Cristiano faz é diferente. Ele não dá o peixe. Ele não apenas ensina a pescar. Ele projeta e constrói o mais avançado barco de pesca do mundo, entrega um mapa do oceano e diz: agora, vá e se torne o mestre dos mares. Ele não oferece uma solução, ele oferece as ferramentas para que a própria pessoa se torne a solução. Isso é empoderamento. E essa é uma lição que podemos aplicar em todas as áreas de nossas vidas. Quando ajudamos um amigo em dificuldades financeiras, estamos simplesmente emprestando dinheiro para ele pagar uma conta, ou estamos sentando com ele para ajudá-lo a montar uma planilha de orçamento, a traçar um plano para sair da dívida. Quando educamos nossos filhos, estamos dando a eles as respostas prontas para a lição de casa, ou estamos ensinando-os a pesquisar, a pensar criticamente, a encontrar suas próprias respostas. A verdadeira ajuda, a ajuda que transforma, não cria dependência, ela gera autonomia. A segunda lição, que é a essência do personagem de Ronaldo, é a aplicação da mentalidade de alta performance em todas as áreas da vida, inclusive na generosidade. Ele abordou o problema de Ana com a mesma disciplina e foco com que aborda uma final de Champions League. Primeiro, ele observou e coletou dados. Depois, ele validou sua hipótese com um pequeno teste, o bilhete. Em seguida, ele monitorou os resultados, a repercussão. E, finalmente, ele executou um plano de investimento de longo prazo. Ele nos ensina que a bondade, para ser verdadeiramente eficaz, não pode ser apenas um sentimento vago. Ela precisa ser inteligente, precisa ser planejada, precisa pensar no longo prazo e no efeito multiplicador. De que adianta dar R$ 1 milhão a alguém que não sabe como administrar o dinheiro? A solução de Cristiano foi sustentável. Ele não deu a Ana um prêmio por seu bom trabalho. Ele a convidou para ser sua sócia, transformando seu potencial em um ativo. É uma aula de como o coração e o cérebro, quando trabalham juntos, podem criar milagres muito mais duradouros do que a pura emoção. Finalmente, a terceira e mais sutil lição é sobre o poder do reconhecimento sobre a pena. Cristiano não sentiu pena de Ana, ele sentiu respeito. Ele não viu uma pobre garçonete batalhadora. Ele viu uma general em seu campo de batalha. A mensagem que ele deixou no bilhete não foi: coitadinha de você, continue lutando. Foi: a excelência é rara. O mundo pertence aos obcecados pela qualidade. Ele não falou com ela de cima para baixo. Ele falou de igual para igual, de um obcecado para outra. Esse reconhecimento da competência dela, da mentalidade dela, foi o que a impactou tão profundamente. É muito mais poderoso dizer a alguém: eu vejo a sua força e acredito nela, do que eu vejo a sua fraqueza e sinto pena dela. A pena pode ser paralisante. O reconhecimento é um combustível de foguete. Essa é uma lição para todos nós em nossas relações diárias. Em vez de apenas sentir pena de um amigo que está passando por um momento difícil,
Que tal reconhecer a força que ele está demonstrando ao enfrentar aquele desafio? Em vez de apenas elogiar o resultado final de um colega de trabalho, que tal reconhecer a dedicação e a inteligência que ele aplicou no processo? O reconhecimento valida o esforço e inspira a continuidade. A pena apenas valida a dor. Essa história, no final, é um convite à introspecção. É um chamado para que cada um de nós se torne mais estratégico em nossa própria bondade. Que possamos olhar para as pessoas ao nosso redor não apenas com compaixão, mas com o olhar de um investidor de talentos. Que possamos identificar a excelência, mesmo que ela esteja disfarçada em um avental, e pensar: como eu posso empoderar essa pessoa? Como posso ser um catalisador para o sucesso dela? A história de Ana e Cristiano nos mostra que o maior retorno sobre o investimento que podemos ter é o sucesso de alguém em quem acreditamos. E agora, essa mentalidade de campeão, essa visão de empoderamento estratégico se conecta diretamente com você. Essa história te inspirou a olhar para o mundo e para as pessoas de uma forma diferente? Se você acredita que o reconhecimento da excelência é mais poderoso que a caridade, deixe o seu like neste vídeo. É a sua assinatura em nosso contrato de excelência. Compartilhe esta história nas suas redes sociais, nos seus grupos. Ela pode ser a inspiração que um gestor precisa para reconhecer um talento em sua equipe, ou que um amigo precisa para ajudar outro de uma forma mais eficaz. E a conversa mais importante acontece nos comentários. O que é mais valioso para você? Receber um presente ou uma oportunidade? Uma ajuda emocional ou uma parceria estratégica? Deixe sua opinião abaixo. Vamos transformar este espaço em um brainstorming sobre como podemos empoderar uns aos outros de forma mais inteligente. E, finalmente, se você busca mais conteúdo que desafie suas percepções, que te inspire a aplicar uma mentalidade de alta performance em todas as áreas da sua vida, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Porque o mundo já está cheio de boas intenções. Está na hora de termos mais execuções brilhantes. Obrigado por sua atenção e por sua reflexão. E lembre-se, não espere por uma oportunidade. Torne-se a oportunidade para si mesmo e para os outros. Até a próxima.